Porque daí pessoas como esse canal aqui vão ficar pregando o liberalismo, achando que, pô, nossa, eu sou um gênio e tal, de estar difundindo essas ideias, quando na verdade ele está contribuindo para a gente continuar num país que é subdesenvolvido. Fala galera, tudo bem? Hoje eu quero fazer o react desse vídeo aqui, em que o cara compara a escola austríaca, né, os liberais lá da escola austríaca, com o keynesianismo. Eu acho muito legal a gente analisar o ponto de vista, porque sempre houve um debate muito grande entre essas duas escolas econômicas, e eu quero analisar nesse vídeo aqui o que, que os caras alegam do keynesianismo, qual o ponto que eles colocam em relação à escola austríaca, por que, que ela é superior. A superioridade da escola austríaca de economia frente ao keynesianismo é clamorosa. Será, cara? Porque eu acho exatamente o oposto. Em contraste aos keynesianos, discutido em alguns vídeos anteriores, existe a verdadeira tradição econômica, que é o ápice de séculos de conhecimento acumulado em vários cantos do mundo. Aí olha aqui, ele vai falar dos keynesianos, ele coloca o quê? Um mercado muito rudimentar, o cara colocando feijão num saco, ou um grão aqui, eu não sei qual é, num saco, né, em algum lugar que é um mercado primitivo. E ele está falando do keynesianismo, né? Tal tradição é hoje chamada de escola austríaca, em homenagem à última geração de brilhantes economistas austríacos nascidos naquela era dourada anterior à Primeira Grande Guerra. Essa escola se desenvolveu a partir de ideias formuladas não apenas por austríacos, mas também por árabes, espanhóis, franceses, italianos, escoceses, entre outros. E o Keynes sozinho colocou esses caras tudo no chapéu, né? No final das contas. Vamos pensar, cara, a escola austríaca surgiu e era contemporânea do keynesianismo. Então, quando teve a crise de 29, as duas teorias foram discutidas como qual seria a solução. E o Keynes, ele ganhou a hegemonia total, praticamente, né, de como contornar a crise. Então, num combate real que já aconteceu, o Keynes saiu amplamente vitorioso em detrimento da escola austríaca, que agora só foi ressuscitada recentemente com esses ANCAPs aí, né, defensores de Bitcoin, né, esses novos liberais que tem recentemente agora que pagam pau aqui para a escola austríaca. Porque na prática mesmo esse embate já aconteceu lá na década de 30 e o Keynes saiu amplamente vitorioso, né? Enquanto os keynesianos são obcecados por análises e modelagens matemáticas, os austríacos se focam em compreender os fenômenos de maneira causal. Aí olha aqui, o cara tá tentando justificar o fato da escola austríaca não conseguir ter um rigor metodológico científico. Os caras não conseguem fazer as teorias deles e fazer os exemplos matemáticos de como que a teoria deles funciona e por que funciona. Aí eles falam meio assim, ó, não tem como, a sociedade é muito complexa, não tem como a gente reduzir isso à conta. A incapacidade deles. Os keynesianos é tanto prático que eles conseguem fazer isso e reduzir isso a equações matemáticas para poder ter uma falseabilidade, igual acontece com a ciência, aquele rigor metodológico científico. Os austríacos não têm, não conseguem. Eles estão. O cara está dizendo aqui que eles é que são baseados na realidade, sendo que o próprio keynesianismo surgiu ali depois da crise de 29 e pensando como solucionar a crise de 29, ou seja, baseado na realidade de fato. Em várias outras crises que teve posteriormente, as ideias do Keynes elas foram amplamente utilizadas para solucionar essas crises. É igual um remédio, você só vai utilizar quando você está doente. Quando você está saudável, você não está tomando remédio. Então a ideia do Keynes foi justamente para isso. Como aquecer uma economia que está doente, que está morrendo? Então, a partir desse princípio aí, e analisando no caso concreto, como que se faz isso, né? Efeitos de rede tendem a fazer com que um único bem emerja como meio de troca. Segundo Ludwig von Mises, para que isso ocorra, é necessário que não haja controle estatal, visto que o Leviatã cairá na tentação de desvalorizar sua moeda sempre que possível. Ao colocar um limite na... Aí aqui é aquele mito de que o keynesianismo prega imprimir dinheiro e sair espalhando dinheiro a rodo. E não é isso que é pregado. Na verdade, o primeiro ponto do Keynes era para resolver o desemprego que já existia tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E com o estouro da crise de 29, o desemprego se alastrou. Então, era produzir, era trabalho e resolver o desemprego. Era esse o dilema que estava se colocando aqui.
né? E para fazer isso, eles ampliaram o lastro monetário, imprimindo mais dinheiro. Mas aquilo que eu estou falando, remédio quando a gente está doente. Ninguém vai ficar tomando remédio quando a pessoa está saudável, entendeu? Então, isso é uma falsa ideia que eles tentam colocar, deturpando a ideologia do keynesianismo. A quantidade total de bitcoins, Satoshi Nakamoto se mostrou claramente influenciado pela escola austríaca, e o número de unidades desse limite não importa, já que elas são infinitamente divisíveis. Mises explica: os serviços que o dinheiro é capaz de adquirir estão condicionados por seu poder de compra. Como o mercado determina o poder de compra a um nível em que a oferta e a demanda por dinheiro coincidem, nunca pode haver excesso ou falta de dinheiro. Todos nós desfrutaremos plenamente as vantagens de usá-lo, independentemente do número total de unidades. A questão é como resolver isso no momento de crise. É essa a resposta que o Keynes busca quando ele tenta resolver o dilema da crise de 29. Os bens e os serviços que o dinheiro pode comprar em um dado momento não são afetados pelo tamanho da base monetária. A quantidade de dinheiro na economia é sempre suficiente para garantir a todos tudo que um dinheiro pode fazer. Nesse trecho, Mises está dizendo que não importa o valor fixado de unidades monetárias. O poder de compra delas se ajusta constantemente conforme a oferta e a demanda de bens e serviços. Murray Rothbard concorda com Mises. Escreve ele: um mundo com uma oferta monetária fixa seria parecido com aquele dos séculos XVIII e XIX, marcado pelo florescimento bem-sucedido da Revolução Industrial. Agora, olha a ideia do cara. Para ele, era a base monetária que propiciou o surgimento da Revolução Industrial. E não o fato da Inglaterra ter o maior império da história naquele período lá. Vou colocar uma foto aqui do império inglês na época, do século XIX, século XVIII. E toda a acumulação e a exploração de todas essas colônias contribuiu para que a Inglaterra tivesse capital suficiente para promover uma revolução industrial. Então o cara ignora completamente isso para colocar que, não, isso aí é uma questão da base monetária lá, que isso que permitiu o acúmulo de capital. Pô, e todo o Império Britânico? Tá de brincadeira? Em que o maior volume de capital para investimentos provocou um aumento na oferta de bens e uma diminuição nos custos de produção. De acordo com a visão austríaca, se a oferta monetária é fixa, então o crescimento econômico faz com que os preços dos bens e serviços caiam, aumentando o poder de compra da população e melhorando a sua qualidade de vida. Em um mundo assim, o consumismo desenfreado seria desencorajado, para desespero dos keynesianos. Sem problemas, a poupança e o investimento seriam um estímulo. Esse vídeo aqui ele é inspirado num texto do Instituto Mises, que fala justamente do consumismo do keynesianismo. Porque eles reduzem o keynesianismo a duas coisas: imprimir dinheiro e consumismo, quando na verdade não é, né? Quando na verdade o que ele estava querendo dizer é trabalho, em primeiro lugar, trabalho. Por isso que no Brasil a vertente que ainda segura esse desenvolvimentismo nosso aqui ainda é o trabalhismo, né? Segundo ponto, produção. Esse trabalho ele tem que ser revertido em alguma produção. E o Keynes falava naquela época lá, que seja infraestrutura, então. E aí se investe em infraestrutura do país e tudo. Ele falava nem que seja para cavar um buraco, depois para tampar o buraco, o importante é que tenha trabalho. Entendeu? Então, trabalho, produção. E o terceiro é o consumo. Então, de um tripé, o cara ignorou 2 pontos e focou num só, onde é fácil criticar, né? Acumulados, o que melhoraria no futuro a qualidade de vida da população mais ainda. Sendo uma escola econômica calcada na alta preferência temporal, é compreensível que os keynesianos não sejam capazes de entender que o impacto negativo da maior poupança sobre o consumo imediato é mais do que compensado por seu impacto positivo no consumo futuro. Uma sociedade que adia o consumo se tornará uma sociedade que consome mais e melhor no longo prazo. Baseado em que o cara afirma isso? Não, vamos ver um exemplo histórico, um exemplo prático aqui. Qual é o lugar onde a poupança do país resolveu, por exemplo, o desemprego? Onde é que o país poupar melhorou as condições de consumo? Porque a gente vive numa sociedade altamente consumista. Vamos pensar num exemplo aqui. Não tem. Então é aquilo. Para a escola austríaca, você faz uma base teórica todinha,
que não pode ser exemplificado porque a sociedade é muito complexa, não pode ser falseada, e eles criam várias premissas aí aleatórias que não existe exemplo prático no mundo, né? Qual foi o país que se desenvolveu pregando a austeridade fiscal? Só um. Porque países que se desenvolveram pregando o investimento, a produção, o trabalho e o consumo, eu consigo citar 20 aqui. Né? Agora, cite um exemplo de um país que se desenvolveu partindo de austeridade fiscal, em reserva de poupança, em fazer isso, porque isso desaquece a economia. Já que sua preferência temporal é mais baixa, a sociedade investe mais e produz mais para os seus membros. Mesmo com uma maior porcentagem de seus ganhos indo para a poupança, as sociedades com baixa preferência temporal terminam por ter níveis maiores de consumo no longo prazo, bem como maior estoque de capital. Só mesmo a seguir... Aquilo que eu falo, não existe exemplo disso aqui que ele está falando. Isso que teoricamente é muito lindo, até equivocado. Mas na prática não existe. Econômica incorrigível dos keynesianos para não perceber essa obviedade. Obviedade. Se as sociedades fossem as crianças no experimento do merengue, os keynesianos fariam com que elas fossem punidas por esperar, ganhando meio merengue em vez de 2. Portanto, eles distorceriam o conceito de autocontrole. Se o exemplo do merengue fosse usado com os austríacos, como é que ia ser? Digamos que seriam 10 crianças. Seriam 9 crianças passando fome e não teriam merengue nenhuma. Uma criança extremamente obesa com todos os merengues e todos os outros guardados ali. Nem que tivesse apodrecendo. Ia ficar ali guardado. Entende? Então, no exemplo austríaco, seria exatamente isso, né? Várias crianças passando fome, uma criança obesa e o resto dos merengues todo guardado estragando. Fazendo com que a baixa preferência temporal se tornasse contraprodutiva. Eles estimulariam a satisfação imediata do prazer, pois a defendem como a melhor atitude do ponto de vista econômico. Já os austríacos reconhecem a realidade da vida. Eles defendem corretamente que se as crianças esperarem, haverá mais recompensas depois, tornando-as mais felizes no longo prazo. De fato, então é isso que eles fazem, eles tentam reduzir o keynesianismo a simplesmente o consumismo. Quando o valor do dinheiro aumenta com o tempo, as pessoas tendem a consumir de forma mais seletiva. Esta nossa cultura atual do consumismo não teria lugar em uma sociedade com dinheiro sólido. Um dinheiro que é inflacionado e que, portanto... O cara tá fazendo uma teoria do que aconteceria se fosse. Não existe um exemplo prático. Na verdade, a gente vive numa sociedade altamente consumista. Essa exposição evidencia porque os austríacos preferem o ouro como dinheiro e os keynesianos os papeizinhos coloridos. Por um lado, os keynesianos dizem que o fato de o mundo inteiro usar moedas fiduciárias é a prova da superioridade de suas ideias. E cara, porque foi usado no mundo todo. Porque foi amplamente difundido. Inclusive, o lastro que havia entre o dinheiro... o dólar e o ouro caiu na década de 70 lá. E hoje em dia todas as moedas são fiduciárias. Por outro, os austríacos dizem que o fato de estados precisarem coagir as pessoas a usarem moedas fiduciárias é a prova da inferioridade destas. É o Estado malvadão, Estado malvadão. Sempre isso. Novamente, os austríacos estão certos. Aliás, o combate entre keynesianos e austríacos é bastante desigual. Estes ganham por nocaute logo no primeiro assalto. E os keynesianos ganham nocaute, né? Porque existem várias evidências práticas, vários países e vários lugares do mundo, onde a teoria do Keynes foi utilizada para desenvolvimento. Como, por exemplo, o próprio Estados Unidos. Como, por exemplo, a Europa, pós-Segunda Guerra Mundial. Como, por exemplo, em 2008, quando teve a crise lá do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Como, por exemplo, no Covid. Como, por exemplo, o pacote recém-lançado dos Estados Unidos de auxílio. Porque quando tem uma crise, aí não existe liberal, né? Porque daí todo o mercado vai querer o auxílio do Estado. Então, o Keynes e o keynesianismo ganha de nocaute, ganha de lavada. Porque os liberais mesmo é quase como se fosse quando o país ele pode se dar o luxo de ser liberal. Porque a partir do momento em que você cria toda a tua infraestrutura, a partir do momento que você promove um estado de bem-estar social, e aí tá tudo certo na sociedade, o Estado ele pode se dar ao luxo de ser liberal, né? de praticar austeridade fiscal. Porém, quando o Estado ele é subdesenvolvido, quando é um país de terceiro mundo como o Brasil, você colocar o liberalismo, a austeridade fiscal e tudo isso, só leva o país a continuar no subdesenvolvimento.
E aí é muito legal das potências europeias, dos Estados Unidos, de estarem difundindo essa ideologia aqui no Brasil. Porque daí pessoas como esse canal aqui vão ficar pregando liberalismo, achando que, pô, nossa, eu sou um gênio e tal, de estar difundindo essas ideias. Quando, na verdade, ele está contribuindo para a gente continuar num país que é subdesenvolvido.